Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 13. Diz assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Profundo esse texto, como todo o livro de Romanos, não é? Mas eu quero destacar 3 coisas importantes aqui. Primeira coisa é que há uma diferença entre viver na carne e viver no espírito, não? Aqui fala que nós não devemos viver para, satisfazer a nossa carne, pois se nós vivermos de acordo com a carne, nós morreremos. O que é viver de acordo com a carne? É fazer a nossa vontade carnal. É viver uma vida longe de Deus, é viver uma vida segundo os seus próprios interesses, aonde o que importa é a sua vontade, o seu desejo. Você se torna arrogante, soberbo, você se torna egoísta e você só pensa em você, em satisfazer as coisas que estão ligadas à sua carne. Você quer só o prazer dessa vida, você quer viver os prazeres, você se preocupa com as coisas terrenas. E aqui fala que as pessoas que vivem assim, elas morrerão. Quem vive assim vai morrer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus também diz que aquele que planta para a carne, ele colhe destruição, corrupção. Então você vai se destruir. À medida que você vai plantando para a carne, é como diz Salomão, você está correndo atrás do vento, não vai chegar a lugar nenhum. Você está plantando para a sua própria destruição. Você planta a arrogância, a soberba. O que a pessoa que planta soberba colhe? A ruína, não é isso que diz? Que a soberba precede a ruína? Você planta o orgulho, você planta a vaidade, e aí você vai ficando uma pessoa distante de Deus, independente de Deus, e você vai então sofrer as consequências dessa vida desregrada, dessa vida que você não tem temor de Deus e que você não tem a direção dele. Se você não tem a direção dele, com certeza você vai seguir a sua própria direção. E a própria direção de uma pessoa que anda na carne e obedece os desejos da carne o conduzirá para a perdição. Mas aqui fala que aquele que vive pelo Espírito, que vive no Espírito, ele tem vida, vida de Deus, porque Deus o faz seguir caminhos diferentes. É isso que ele fala, que a pessoa que está em Deus, ele não está mais escravo, ele não é escravo mais da carne, dos desejos próprios e nem do mundo. Ele não precisa mais ter medo, porque ele recebeu um espírito de quê? De coragem, de valentia. Você não precisa mais andar escravo do pecado, escravo da vontade própria, escravo dos vícios, dos desejos carnais. Não, escravo do diabo mesmo, Porque quantas pessoas vivem na escravidão de Satanás, carregando cangas e se dobrando debaixo de opressões malignas, vivendo, debaixo dessas opressões. Nós não precisamos. Jesus Cristo já deu a sua vida para nos libertar, para nos conduzir a uma vida de liberdade. Não somos mais escravos, não precisamos mais viver essa escravidão, porque alguém já pagou o preço da nossa liberdade, morrendo lá na cruz, e este alguém é Jesus. Então, para que viver, debaixo da escravidão? Por que viver? Temos que tomar posse daquilo que Jesus fez para nós. E como nós vamos tomar posse? Exatamente vivendo a vida de Cristo, vivendo no Espírito, vivendo para o Espírito. E aqui diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Não foi esse espírito que vocês receberam. Vocês receberam o Espírito de Jesus Cristo, E aqui fala: mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então você recebeu agora essa adoção e agora você é filho. Olha que coisa linda, filho do Deus Todo-Poderoso, filho.
E aí vem, né, a terceira parte. Aqui fala: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus, das maravilhas de Deus, de tudo que Deus tem, o que Deus tem e o que Deus é. Paz, amor, longanimidade, paciência, bondade, tudo que Deus tem e tudo que Deus é. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E então podemos ter essa convicção de que não somos mais sozinhos, porque nós temos um Pai. E este Pai está conosco para cuidar de nós. E nós podemos então entender que se estamos sofrendo, se participamos do sofrimento de Cristo, né? Co-herdeiro com Ele, nós também vamos herdar a glória, porque Ele sofreu, mas Ele herdou a glória, né? Ele morreu, mas ressuscitou. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele, ressuscitaremos com Ele e teremos vitória. Então precisamos decidir que tipo de vida queremos levar. Uma vida na carne, uma vida que caminha para a morte, ou uma vida no Espírito que caminha para a vida, para a vitória, para a liberdade, para um mundo, né, diferenciado, para um ser que se assemelha com Cristo. Amém? Que nós possamos, né, caminhar assim, caminhar no Espírito, na direção do Senhor, para receber com Ele o galardão que Ele guardou para aqueles que estão nele. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.